e muito menos ainda informes insignificantes e totalmente esquecidos referentes a terceiros conhecidos no passado pela pessoa. Portanto, mais do que nunca se deve repetir agora que os fenômenos de clarividência telepática são governados por leis indispensáveis que os circunscrevem em limites bem definidos e relativamente estreitos. Isto posto, relembro que, nos comentários aos casos expostos no subgrupo C, ficou demonstrado que, de qualquer modo, nas comunicações mediúnicas entre vivos, não se trata absolutamente de clarividência telepática em que o médium surrupiasse informes às subconsciências alheias, mas sim de verdadeiras e próprias conversações entre duas personalidades integrais subconscientes. Depois disso, nos mesmos comentários, foram comparadas as comunicações mediúnicas entre vivos com as comunicações análogas obtidas dos mortos, fazendo salientar a absoluta identidade delas, visto que estas últimas são obtidas, na sua imensa maioria, com auxílio da psicografia e sob a forma de conversação, do mesmo modo que as comunicações entre vivos. Resulta daí que, se no primeiro caso se chega à certeza científica com relação ao fato de que as manifestações de vivos, longe de consistirem em efêmeras personalidades sonambúlicas, são autênticas personalidades de vivos, então deve-se concluir em sentido idêntico, nas manifestações de mortos que provem as suas identidades, fornecendo informes pessoais ignorados por todos os presentes. Chegados a este ponto, fizemos notar que aos opositores restava uma única argumentação para confirmarem e era de que, se as comunicações mediúnicas entre vivos se realizavam em forma de conversação entre duas personalidades subconscientes, isto não excluía que os médiuns pudessem igualmente retirar de terceiras pessoas afastadas, sob essa forma, informes que forneciam em nome dos supostos espíritos. A tal argumentação, respondemos observando que a ela se opunha, acima de tudo, a grande lei da relação psíquica, que é impossível de ser estabelecida com pessoas afastadas e desconhecidas do médium e dos presentes, o que fica provado pelos processos da análise comparada aplicados às manifestações telepáticas e clarividentes, impossibilidade essa que deveria ser considerada, ao contrário, muitíssimo possível, a fim de chegar a explicar, de algum modo, o montante de casos de identificação pessoal de mortos, sem admitir a hipótese espírita. Depois acrescentemos que a ela se contrastava o outro fato de que, se a objeção em exame tivesse fundamento, então o automatismo psicográfico, no que tem de automatismo, deveria transcrever, inevitavelmente, as respostas obtidas das personalidades que dão os informes aos vivos distantes, visto que as manifestações mediúnico-psicográficas consistem nisso e em nada mais do que isso e, portanto, deveriam trair a origem telenésica dos presumidos episódios de identificação espírita, observações estas que chegam a condições resolutivas a cujas consequências os opositores não tinham meios de subtrair-se, levando-se em conta que, se os casos de identificação pessoal dos vivos, em sua grande maioria, são obtidos por meio da psicografia e da tipologia, do mesmo modo que nos casos de identificação pessoal dos vivos, então o que fica cientificamente demonstrado com respeito às manifestações dos vivos deve estar cientificamente demonstrado com respeito às manifestações dos mortos. Depois do que fica dito acima, é quase inútil observar que, do ponto de vista científico, deve ser excluída, de modo absoluto, a possibilidade teórica de explicar, pela clarividência telepática, entrando pela telenesia, os casos em que as personalidades dos mortos comunicantes fornecem informes insignificantes e ignorados sobre a sua vida à Terra, possibilidade teórica que deve ser excluída porque não existem manifestações supranormais que a confirmem, enquanto que existem numerosas manifestações de ordem análoga que a contradizem. Além disso, deve ser excluída porque se revela inconciliável com as modalidades de realização das manifestações em exame e, finalmente, deve ser excluída porque é igualmente inconciliável com a lei fatal da relação psíquica. E tudo isto basta para a demolição de qualquer hipótese. E uma vez desocupado o terreno com a retirada das hipóteses insustentáveis, então surge, em toda a sua evidência, o grande valor teórico das comunicações mediúnicas entre vivos, as quais apresentam sobre as comunicações análogas dos mortos, a imensa vantagem de se prestarem a fornecer inferências teóricas incontestáveis, porquanto são baseadas em dados de fatos verídicos e completos, fornecendo a possibilidade de edificar, sobre fundamentos solidíssimos, a nova ciência da alma. Pois que, se pela força das manifestações mediúnicas entre vivos somos forçados a admitir que,
entre duas personalidades integrais subconscientes, podem desenrolar-se conversações espirituais a qualquer distância. Então com isto vem-se a criar uma base inabalável e formidável em favor da existência e sobrevivência da alma. Digo inabalável, porque os fatos, sobre os quais se funda, são verificáveis não só nos seus efeitos, mas igualmente nas suas causas, e formidável, porque apenas encontrado um fundamento teórico de tanta solidez, então a inferência de que as manifestações mediúnicas entre vivos subentendem a existência subconsciente de uma personalidade integral, ou espiritual, independente das leis biológicas que governam o corpo somático, torna-se a dita inferência uma necessidade lógica igualmente irrefutável, tanto mais quando se considerem as manifestações em exame cumulativamente com as outras manifestações inerentes à subconsciência humana, como a clarividência no tempo e no espaço, os fenômenos de bilocação, as criações ideoplásticas e a visão panorâmica no momento da morte. Uma vez admitida a existência subconsciente de uma entidade espiritual e integral, capaz de existir, de agir e de pensar independentemente dos laços da matéria, deste ponto até admitir-se-lhe a sobrevivência à morte do corpo não há senão um breve passo, inspirado antes de tudo pelo complexo das manifestações indicadas, mas depois tornado necessário pela existência das correspondentes manifestações de mortos que fornecem informes pessoais em tudo conformes com os fornecidos pelos vivos. Em outras palavras, uma vez provado que as personalidades dos vivos que se comunicam mediunicamente, longe de serem personificações efêmeras de ordem onírico-sonambúlica, são os espíritos dos vivos em cujo nome se manifestam, e uma vez demonstrado que a telenesia não existe, então dever-se-á concluir em igual sentido quanto aos espíritos de mortos, toda vez que provem, com fatos, a sua identidade pessoal. Conclusões. Chegados ao fim desta longa classificação, convém lançar um olhar retrospectivo às etapas ascensionais percorridas, para depois nos determos a discutir as questões teóricas de ordem particular e geral que derivam da mesma classificação. Vimos que os fenômenos das manifestações mediúnicas entre vivos se dividem em duas grandes categorias, na primeira das quais figuram as mensagens obtidas quando o agente e o percipiente estão longe um do outro. A primeira categoria, que é análoga, quanto aos fatos, aos fenômenos de leitura de pensamento, salvo a circunstância de que as manifestações do gênero se realizam mediunicamente, varia muito pouco nas modalidades pelas quais se manifesta, de sorte que bem pouco tivemos que observar a respeito, porquanto os referidos casos apresentaram ocasião para formular considerações importantes sobre a gênese presumível de algumas mistificações anímicas que se dão nas comunicações mediúnicas entre vivos, como também sobre a natureza presumível do controle mediúnico, o qual consistiria, quase sempre, na transmissão telepática do pensamento e não em uma posse temporária do organismo do médium pelo espírito comunicante. Enfim, os fenômenos examinados trazem uma primeira indução a favor da autenticidade das comunicações mediúnicas com os mortos, pois que, se a vontade de um vivo chega a ditar mentalmente uma carta inteira, palavra por palavra, servindo-se do cérebro e da mão de outrem, caso 3, então não se pode mais negar a possibilidade de que as personalidades dos mortos transmitam as suas mensagens, exercendo telepaticamente a vontade sobre o cérebro e a mão do médium. Enquanto os fenômenos de tal natureza abalavam os fundamentos da hipótese das personificações subconscientes, pela qual todas as personalidades que se manifestam no domínio mediúnico não seriam mais do que efêmeras personificações, ou mistificações oníricos sonambúlicas da subconsciência. Casos como estes em exame demonstram a origem positivamente extrínseca das manifestações de mortos. Passando à segunda das categorias indicadas, observou-se que ela é composta de manifestações que se diferenciam notavelmente entre si, de modo que pareceu indispensável dividi-las em 6 subgrupos, nos quais foram consideradas, sucessivamente, as mensagens inconscientemente transmitidas ao médium por pessoas imersas em sono e por pessoas em estado de vigília, depois as mensagens obtidas por expressa vontade do médium, outras transmitidas ao médium por vontade expressa de pessoas distantes, depois, os casos de transmissão em que o vivo comunicante estava moribundo e finalmente as mensagens mediúnicas entre vivos transmitidas com auxílio de uma entidade espiritual. Já no primeiro subgrupo, em que foram examinadas as mensagens inconscientemente transmitidas ao médium por pessoas imersas no sono,
tivemos oportunidade de salientar uma das maiores aquisições teóricas trazidas à luz pela presente classificação, e é que a característica das comunicações mediúnicas entre vivos consiste no fato de que o agente e o percipiente desenvolvem comumente longos diálogos, os quais demonstram que já não se trata de fenômeno de transmissão telepática do pensamento, e sim de uma verdadeira e própria conversa entre duas personalidades integrais, ou espirituais, com as consequências teóricas que daí decorrem. Os casos pertencentes ao segundo subgrupo, no qual foram consideradas as mensagens inconscientemente transmitidas ao médium por pessoas em estado de vigília, oferecem-nos ocasião de demonstrar a inexistência presumível de tal forma de comunicações, porquanto não se conhecem exemplos precisos e definidos que sirvam para demonstrar que uma pessoa em estado de vigília chegue, involuntariamente, a entrar em comunicação mediúnica com um sensitivo à distância, sem pensar nele. Como resultado do fato, dever-se-ia dizer, ao contrário, que para atingir tal fim é necessário pelo menos que a pessoa em estado de vigília e afastada pense no mesmo instante e mais ou menos intensamente, no sensitivo. Os casos do terceiro subgrupo, nos quais são consideradas as mensagens obtidas por vontade expressa do médium, revestem grande valor teórico. O modo de interpretá-los reflete sua influência sobre o modo de interpretar uma importante classe de casos de identificação espírita, a identificação fundada sobre os informes fornecidos pelos mortos a respeito de sua vida terrena. Seu valor teórico emerge da circunstância de que as comunicações entre vivos, quando determinadas por expressa vontade do médium, confirmam, na aparência, a hipótese pela qual os informes pessoais verídicos fornecidos pelos supostos espíritos, de mortos comunicantes por meio dos médiuns, são, ao contrário, retirados pelos médiuns nas subconsciências dos vivos que conheceram o morto que se afirma presente, telenesia. Mas, ao contrário dos casos reunidos no subgrupo em exame, surge a confirmação incontestável de que as comunicações mediúnicas entre vivos não consistem, absolutamente, em um processo telepático, de seleção inquiridora nas subconsciências alheias por parte dos médiuns, mas consistem, sim, em uma conversação entre duas personalidades integrais ou espirituais subconscientes, o que muda completamente os termos da questão, tornando-se insustentável a hipótese adversa. Abstenho-me de resumir as conclusões a que se chega a tal propósito, pois que a sua importância exorbita dos limites de uma síntese conclusiva e reclama a ser desenvolvida à parte, o que faremos em breve. Os casos do quarto subgrupo, que se referem às mensagens transmitidas ao médium por expressa vontade de uma pessoa afastada, realizam-se muito raramente, enquanto que tal espécie de mensagens, com caráter espontâneo, é, ao contrário, bem frequente nos casos de sono notório ou disfarçado do agente, e estes últimos são muito mais importantes do que o primeiro. No caso de mensagem transmitida ao médium por vontade expressa de uma pessoa que se acha à distância, trata-se, limitadamente, de um fenômeno de transmissão telepático-mediúnica e, portanto, de mensagem pura e simples, que não assume nunca o desenvolvimento de um diálogo. No caso de uma pessoa em sono notório ou disfarçado, as manifestações tomam muitas vezes proporções de diálogos e, quando assumem tal caráter, isto significa que já não se trata de um fenômeno de transmissão telepático-mediúnica do pensamento, mas sim de uma conversação verdadeira e própria entre duas personalidades espirituais subconscientes, a menos que se trate de mensagem de vivo transmitida com auxílio de uma entidade espiritual. De qualquer modo, o significado dos casos pertencentes ao subgrupo em apreço não deixa, por sua vez, de confirmar a hipótese espírita, porque, se a vontade consciente de um espírito de vivo pode agir à distância sobre a mão de um médium psicógrafo de modo a ditar o seu próprio pensamento, nada impede que a vontade consciente de um espírito de morto consiga agir de maneira semelhante. Do mesmo modo, se, com base nas comunicações mediúnicas entre vivos, em que é possível certificar-se da autenticidade do fenômeno, interrogando as pessoas colocadas nos dois extremos do fio, fica positivamente demonstrado que a mensagem mediúnica provinha de um espírito de vivo afastado, que se dizia presente no momento. Então, quando no outro extremo do fio se encontre uma entidade mediúnica que afirme ser um espírito de morto e o prove fornecendo dados ignorados dos presentes, torna-se teoricamente legítimo inferir daí que, no outro extremo do fio, deve achar-se efetivamente a entidade do morto que se afirma presente. Em outras palavras, para ambas as categorias indicadas deve-se excluir a hipótese das personificações subconscientes da qual tanto se tem abusado atualmente. Nada, portanto,
de personificações efêmeras de ordem onírico-sonambúlica em relação com as comunicações entre vivos e, em consequência disto, nada de semelhança com respeito às comunicações com a entidade do morto, que fornecem a prova precisa de identificação pessoal. No quinto subgrupo foram considerados os casos, por sua vez muito raros, em que a pessoa que se comunica mediunicamente morreu naquele momento ou se encontra moribunda. Esses casos representam a via de transição entre os fenômenos anímicos e espíritas, isto porque, tratando-se de vivos no leito de morte, fica claro que a telepatia entre vivos por manifestação mediúnica aparece em semelhante circunstância como o último grau de uma longa escala de manifestações anímicas pela qual se chega ao limiar da grande fronteira, além da qual não pode haver senão manifestações telepáticas de mortos, demonstrando-se mais uma vez que não há solução de continuidade entre as modalidades pelas quais se dão as comunicações mediúnicas entre vivos e as dos mortos. Em outras palavras, mais uma vez somos levados a reconhecer que o animismo prova o espiritismo. Finalmente, no sexto subgrupo, no qual são examinadas as mensagens mediúnicas entre vivos, transmitidas com auxílio de uma entidade espiritual, entra-se de vê-las soltas no grande oceano das manifestações transcendentais e pode-se demonstrar, a propósito, que a existência de semelhantes formas de comunicações mediúnicas entre vivos não pode ser contestada, porque se conhece uma longa série de experiências que não podem ser explicadas, absolutamente, nem pela telepatia nem pela clarividência telepática. Baseados no complexo inteiro das manifestações analisadas, observo que as comunicações mediúnicas entre vivos constituem uma das questões mais interessantes e sugestivas que surgem no campo das pesquisas metapsíquicas, porque por ele é possível chegar-se à certeza científica sobre o fato muito importante da possibilidade do eu integral subconsciente ou, em outros termos, para o espírito humano, de entrar em relação com outros espíritos de vivos, seja mediúnica seja telepaticamente, ora separando-se temporariamente de seu próprio corpo somático, bilocação, ora comunicando-se ou conversando telepaticamente à distância, depois de ser estabelecida a relação psíquica. Todas essas circunstâncias concorrem para fornecer as provas da independência que existe entre o espírito humano e o organismo corpóreo. E, em consequência disto, a demonstração de que o espírito humano pode passar sem organismo corpóreo nas suas relações espirituais com outras pessoas desencarnadas, depois da crise da morte. Além disto, pela lei da analogia, servem para desembaraçar o caminho de qualquer obstáculo teórico em relação à possibilidade de comunicar-se mediunicamente com espíritos de mortos, pois que, uma vez conseguida a certeza científica da realidade das comunicações mediúnicas entre vivos, então as comunicações análogas com a entidade de mortos tornam-se o complemento natural das primeiras, salvo sempre a cláusula de que o morto comunicante demonstra sua identidade pessoal, fornecendo a seu próprio respeito informes suficientes, do mesmo modo que os espíritos dos vivos os fornecem. Seja dito tudo isto em tese geral, mas, para conferir toda eficácia às conclusões expostas é necessário investigar posteriormente a questão dos limites em que se pode desenvolver a ação telepático-mediúnica entre pessoas vivas, a fim de determiná-los, eliminando qualquer perplexidade que porventura se possa suscitar a propósito da autenticidade espírita das comunicações análogas com as entidades de mortos. Nota da editora. As comunicações mediúnicas de pessoas vivas foram objeto de longa e minuciosa pesquisa de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris. Sócios efetivos ou correspondentes da sociedade se inscreviam para experiências nesse sentido. Kardec os evocava, às vezes a grandes distâncias, sob controle de entidades espirituais que dirigiam os trabalhos mediúnicos. Os boletins da sociedade, publicados na Revista Espírita, são preciosos informativos desse procedimento. As comunicações obtidas foram publicadas na íntegra, pois sempre eram psicografadas, na seção Palestras Familiares de Além Túmulo, da mesma revista. Foram essas as primeiras pesquisas e as primeiras demonstrações históricas da independência do espírito em relação ao corpo. Toda a coleção da Revista Espírita, referente à fase dirigida por Kardec, num total de 12 volumes, foi publicada pela Edicel na coleção das obras completas de Allan Kardec. Essas pesquisas, cuja natureza científica se evidencia nas publicações referidas, feitas pela revista, receberam a sanção posterior de outros investigadores, como se vê neste livro. Bozano foi um dos que mais compreenderam a importância científica e procuraram aprofundar a sua significação no campo do conhecimento. Fim.